Meu nome é Décio de Carvalho Júnior, sou artista plástico. Esse trabalho, iniciado em fevereiro de 2006, desse ano, partiu do convite do diretor dessa instituição, Instituto São Rafael, o senhor Paulo, para que nós fizéssemos um trabalho cultural com os deficientes visuais. Porque, na verdade, não existem muitos trabalhos ligados ao deficiente visual trabalhando a cultura. Normalmente se privilegia as necessidades mais básicas e a cultura às vezes fica em segundo plano. E para nós o desafio era exatamente esse, colocar a cultura como uma prioridade. Então eu usei um trabalho, uma experiência que eu já tinha tido com deficientes visuais há uns 10 anos atrás, só que o trabalho aqui seria diferente porque o público, além da questão visual, era um público com uma faixa etária diferente, né? Então aqui é um asilo também, então nós iríamos abranger também um público mais idoso, tá? Mas nós não usamos um caráter terapêutico também. A ideia era trabalhar a arte puramente, assim como nós trabalhamos a arte com qualquer outro público, então de não estabelecer diferenças. Então há alguns meses atrás, logo no início, a gente chegou simplesmente com o material, a argila, as ferramentas e a técnica. E desse período até hoje foi basicamente essas nossas diretrizes. Trabalhar esse público como nós trabalhamos com qualquer outro público, usando a técnica. É lógico que isso teve que sofrer adaptações, né, devido a alguns limites. Mas nós conseguimos transcender várias coisas exatamente não nos prendendo tanto a esses limites. A gente conseguiu transcender muita coisa exatamente porque nós não tínhamos limites, né? Nós não impomos limites a eles. Então, nós vamos agora colher alguns depoimentos de cada um, onde vocês vão ter uma percepção maior do que como cada um recebeu essa nova informação. Então, o caso do Sirênio, ele já teve visão, né? Ele sofreu um acidente alguns anos atrás e não tem resíduo visual. E ele usou toda a trajetória dele de vida no trabalho. Então, ele já foi motorista, então ele usou isso, foi esportista, então ele utilizou isso muito na primeira fase do trabalho dele. A primeira fase do trabalho dele, eu tinha um pouquinho de dificuldade porque ele criava cenas e montava, então eu tinha que depois adaptar o trabalho e ir consertando. Porque ele tinha realmente uma necessidade de narrativa, de contar a história. Até essa questão narrativa, a gente colocou o apelido dele de Sirênio Cineasta, porque tudo era um filme, né? Cada peça trazia uma história. Então, hoje, o trabalho dele modificou porque as peças estão mais firmes. E ele não tem tanto, ele não faz tanto essa narrativa hoje, e ao mesmo tempo, o trabalho dele está voltado para um trabalho mais pictório mesmo, e os trabalhos estão mais firmes, né? Está mais consistente. Teve toda uma trajetória. Sirênio, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre a sua experiência na argila, como foi para você. Tudo bem? Tão fácil, né? Eu fui imaginar que era tão difícil. Foi uma semana, 2 semanas, eu aprendi e ficou mais fácil. Agora estou fazendo peça que eu nem imaginava que eu estava fazendo. E ele desenvolveu logo no início um trabalho assim bastante introspectivo, assim, enquanto tema artístico. Ele colocava coisas ligadas a quarto, né? Aos objetos dele de uso. E eu percebi nele uma habilidade assim muito profunda
E eu conduzi, na verdade, eu tomei a liberdade de conduzir a um tema que foram os dinossauros. Porque eu percebi que com a habilidade dele e com esse tema dinossauros, nós poderíamos atingir um público infantil. Então nós fizemos uma série de dinossauros, pesquisamos em livros, enfim. E a gente concluiu um trabalho bem interessante. Então hoje ele já consegue fazer as peças praticamente, né, sozinho e tal. Então foi um trabalho bem também específico, né? Então, o Mauri, eu gostaria que você desse aí um comentário sobre sua evolução no trabalho. A evolução foi muito boa para mim, porque para o tato, né, que eu leio braille, é muito bom também para ler, que eu costumo ler com o dedo, né? E assim, mexendo com argila é muito bom. Foi muito magnífico. Do Geraldo, ele trabalhou muito com ferramentas. Então o Geraldo, ele foi, né, um trabalhador realmente, e ele reutilizou toda essa referência dele no trabalho. Então as primeiras peças dele foram de ferramentas, necessariamente, usando muita coisa ligada ao trabalho que ele fazia, tá? Então você vai repetir isso para nós, tá, Geraldo? O que você falou agora há pouco. Isso. Pode falar. Eu trabalhava de encanador fundineiro, né? Eu faço parte, fazia geral. Eu sou a minha profissão mesmo, eu sou um eletricista profissional. Mas a gente aprendeu, então a gente caiu com o termo da vida e vai aprendendo tudo na vida, né? E então hoje a gente ficou deficiente visual. Então a gente está aqui a gente faz alguma coisa que dá, né? Costuma aqui no instituto. E estão aqui brincando, fazendo as figurinhas, fazendo qualquer coisa aí para passar o tempo. E estão muito satisfeitos, muito contentes com o nosso professor, que é Sodécio, né, Sodécio? Então o Benedito, ele é uma pessoa assim bastante introspectiva, e ele conta, quando tem oportunidade, conta muita piada, mas o trabalho dele tem uma característica também, que ele gosta muito de utilitários. Então ele sempre faz vasos, potes, e a característica dele é um acabamento assim, ele gosta de fazer um bom acabamento. Então ele não se preocupa de ficar com a peça aí vários dias para que ele tenha ele faz pouco, mas ele faz muito bem o trabalho dele, tá? Você quer falar alguma coisa, Benedito? Esse aqui é o passatempo, né? A gente vai passando o tempo, né? E a gente, a primeira vez que a gente está trabalhando aqui, já surtiu efeito, né? Certo? O caso do seu Manuel, eu tenho que enfatizar que ele é da Bahia, né? E eu gosto de falar disso porque ele tem uma percepção da natureza muito, muito grande, assim como o povo nordestino tem. E isso eu senti logo no início do trabalho, dessa ligação que ele tinha com o barro, com a terra, de tudo que era da natureza, que era sugerido a ele tinha uma percepção diferente das outras pessoas. E ele acabou incorporando muito isso no trabalho dele, que é muito detalhado, e ele tem um resíduo visual. Então, nós vamos ouvir o comentário dele agora. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente no trabalho indica alguma coisa, né? Como, por exemplo, o elo dessas correntes, os elos ou o elo da corrente, o que for, indica a união de alguma coisa, né? No tempo, nos escravos, na pedra lascada, na tábua lascada, que é a mesma coisa no sentido das grutas, as coisas, indica que a pessoa já começava um trabalho. Quem? A natureza, né? A evolução, o homem. E como eu sou mais ou menos disto, e eu creio que todos aqui são, aí a gente procura fazer a coisa que indica o passado, o presente e liga o futuro num sistema de coisa que você se propõe a fazer, seja o que for, né? Já que eu fiz isso, eu digo que a corrente, não só a corrente, como outras coisas que eu já fiz, liga o pensamento, o raciocínio passado, presente e futuro,
em todo o sistema de vida e que faz a conexão cultural que se desenvolveu daquela época até hoje. Então, o caso da Dona Isabel, ela não teve visão, né, desde nascença. Então, a gente começou a fazer o trabalho com ela, desmontando algumas formas e construindo. Então, a gente sempre partiu de formas bastante simples para criar um objeto. Então, no caso aqui, a gente está trabalhando uma estrela. Então, nós desmontamos as pontas e aí o trabalho dela é exatamente unir isso e criar uma forma para que ela tenha noção do que se trata, né? Então, é bem diferente do caso de quem já teve